Olá, galerinha, tudo bem? A gente vai iniciar o segundo bimestre agora e a gente fala bastante de gás esse bimestre, tá? Vamos começar falando do comportamento gasoso. Para a gente começar a falar de gás, a gente vai ter que relembrar um pouquinho uma unidade que a gente viu no bimestre passado, que é o Kelvin, tá? Porque toda vez que a gente faz cálculo de gás, a gente usa essa temperatura, a gente não usa o Celsius nem o Fahrenheit, tá? Então, lembrando, para a gente passar de Celsius para Kelvin, a gente tem que somar 273,15, ok? Essa é a diferença entre o Kelvin e o Celsius. A gente vai falar um pouquinho das características físicas dos gases. Os gases, eles têm grande compressibilidade. O que isso quer dizer? A gente consegue colocar bastante volume de gás em locais bastante pequenos. Não sei se vocês lembram da propaganda que tinha de um desodorante que falava isso. Ah, a embalagem diminuiu, mas o volume continua o mesmo. Tá? É graças a essa capacidade que o gás tem de se comprimir. E ele, do mesmo jeito que ele consegue se comprimir com bastante facilidade, ele também consegue se expandir. Então, quando a gente coloca um gás em algum ambiente, ele toma todo o ambiente, tá? Ele tem essa capacidade de se expandir. Ele não apresenta volume fixo, então o volume do gás é aonde o ambiente que ele está. Então, se eu coloco um litro de gás numa forma quadrada, ele vai ser quadrado. Se eu colocar numa forma redonda, ele vai ser redondo. Então, o volume dele é de acordo com o frasco que ele está. E eles são miscíveis entre si em qualquer proporção. Então, se eu tenho dois gases diferentes, todos os gases são miscíveis entre si. Eles têm essa capacidade de ter interação molecular muito grande, então todos eles formam substâncias homogêneas. O volume do gás é o volume do recipiente que eu contém, que nem eu falei para vocês. Então, ele não tem um volume fixo, tá? A temperatura, que a gente vai falar bastante e vai usar em Kelvin, é a grandeza que mede esse estado de agitação das partículas do gás. Então, quanto mais alta a temperatura, mais eu vou ter agitação de partículas do gás. E a pressão é a pressão que o gás exerce nas paredes do recipiente devido às colisões. A todo momento está existindo colisões entre as moléculas, tá? Entre as partículas, entre as moléculas. Então, a pressão essa colisão que tem das partículas na parede do recipiente. A gente vai falar bastante de uma unidade chamada milímetros de mercúrio, tá? Para falar um pouquinho do milímetro de mercúrio, eu vou falar sobre a experiência que é o barômetro de Torricelli, tá? Torricelli foi um cientista que ele fez uma experiência no qual ele pegou um volume cilíndrico, né? Um frasco cilíndrico, encheu de mercúrio, colocou em outro frasco, que é a segunda imagem, né? Virou de cabeça para baixo, e ele percebeu que toda vez que ele fazia isso, tinha 1 metro, tá? O recipiente cilíndrico que ele colocou em outro recipiente. Toda vez que ele fazia isso, ele só o mercúrio, né? Todos eles estavam cheios de mercúrio, só baixava até 76 centímetros. Ele fez essa experiência várias e várias vezes e ele teve o mesmo resultado. Então ele chegou à conclusão que a nossa pressão que a gente usa, que é a pressão do ambiente a nível do mar é de 76 centímetros por milímetros de mercúrio. Desculpa, 76 centímetros por mercúrio, tá? Só que a gente usa milímetros, a gente não usa centímetro, então é 760 milímetros de mercúrio. Vocês vão ver bastante essa expressão. Foi a partir desse experimento que a gente chegou. Ou um ATM. 760 milímetros de mercúrio e 1 ATM é a mesma coisa, tá? São só unidades diferentes, tá? Esse é o Torricelli fazendo o experimento dele. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações gasosas. A gente tem 3 tipos de transformações gasosas, tá? A primeira é a da lei de Boyle, que ela fala que numa dada temperatura, então a temperatura vai ser constante, o volume ocupado por uma massa vai variar inversamente proporcional à pressão. Então, o que isso quer dizer? Quanto maior o volume, menor a pressão, e inverso, quanto menor a pressão, maior o volume, tá? A lei de Charles é isobárica. O que ela quer dizer? Que a isobárica, a pressão é constante. Então, a gente só vai calcular o volume e a temperatura. A pressão não entra na conta. E quando a gente calcula esse volume e a temperatura, eles trabalham de maneira proporcional. Então, toda vez que eu aumento o meu volume, a temperatura aumenta. Toda vez que eu aumento a temperatura, o meu volume aumenta. E assim sucessivamente,
tá? Então, é proporcional. E a lei de Gay-Lussac, que é a transformação isobárica, a pressão é constante, né? Então, desculpa se eu já falei, a lei de Charles, a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais, o volume não entra em questão. Então, toda vez que a gente vai fazer uma transformação isovolumétrica, que o volume não entra na conta, é só pressão e temperatura, essa pressão e essa temperatura também são proporcionais. Então, só para relembrar, a transformação isotérmica é quando eu tenho a temperatura constante, certo? Quando eu tenho a temperatura constante, o meu volume e a minha pressão são inversamente proporcionais, um aumenta, o outro diminui. A minha transformação isocórica ou isovolumétrica, eu tenho volume constante e elas são proporcionais, quando aumenta um, aumenta outro, quando diminui um, diminui o outro. E a minha transformação isobárica, o que eu tenho de constante é a pressão. E eles também são proporcionais. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. Diminuiu a temperatura, diminuiu o volume, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho só sobre a hipótese de Avogadro, que o que ele fala? Que volumes iguais de gases nas mesmas condições de pressão e temperatura contêm igual número de moléculas. O que isso quer dizer? Se eu encher um balão de gás hélio, se eu encher 22,4 litros de gás hélio num balão, ele vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás. Se eu mudar esse gás, em vez de usar o gás hélio, eu usar o gás hidrogênio, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Essa é a hipótese de Avogadro. A quantidade de mols não muda, independente do gás que você use para encher um recipiente. Mais para frente, a gente vai começar a fazer continha. E essa é a expressão que a gente vai usar bastante, essa fórmula, que é o PV-NRT. Aí, explicando o que quer dizer cada sigla, o que eu preciso deixar mais claro para vocês? Pressão vocês sabem o que é, volume vocês sabem o que é, número do gás também, do mol, desculpa. O R é a constante universal. Esse R, ele vai mudar sempre, de acordo com a unidade que a gente estiver usando. Lembra que eu falei para vocês que a gente às vezes tinha ATM, às vezes a gente tinha centímetros de mercúrio, às vezes a gente tem milímetros de mercúrio? Então, dependendo da unidade que eu usar, o R da minha fórmula vai ser diferente, tá? Então, por aqui é só, a gente vai fazer os exercícios rapidinho aqui, 3 exercícios da apostila juntos, só para vocês entenderem um pouquinho. O primeiro exercício está perguntando, está falando que eu tenho uma amostra e ela está a 37 graus Celsius, e qual o valor dessa temperatura quando expressa em graus Kelvin? Lembra quando eu falei lá no começo? Para passar de Celsius para Kelvin, eu preciso somente somar 273,15. Então, se eu tenho 37 graus mais 273,15 para chegar em Kelvin, a resposta vai ser 310,15, ok? A segunda está assim. A gente tem 2 recipientes, o A contém nitrogênio gasoso e o B contém água líquida. Aí sobre ele tem algumas questões. A primeira, qual deles apresenta alta compressibilidade? Não é o líquido, né? Quem apresenta alta compressibilidade, que é o poder de ser comprimido, é o gás. Então, a é o N2. Qual deles apresenta menor intensidade de interação entre as moléculas? Também é o nitrogênio, porque quanto mais a minha temperatura está alta, mais as moléculas estão no estado gasoso, menos elas interagem. No estado líquido, elas conseguem interagir melhor, e no sólido, elas interagem muito. Então, no gasoso, é o que elas têm menor intensidade de interação. Elas não se gostam muito. Então, o B é o N2 também, nitrogênio gasoso. Em qual dos recipientes as moléculas estão mais organizadas? No líquido. Por quê? Porque eles têm maior interação. As moléculas do líquido têm maior interação. Qual dos sistemas tem habilidade para se misturar com outras substâncias, formando misturas homogêneas? O gás, gente. Por quê? O gás ele se mistura com qualquer outro tipo de gás e ele sempre vai ser uma mistura homogênea. O líquido não. Dependendo do líquido que eu misturo com outro líquido, eu vou ter mistura heterogênea, tá? Então, também é o nitrogênio gasoso. Última questão. Um balão de borracha do tipo usado em festa de aniversário foi enchido com determinado volume de gás a temperatura de 25 graus, tá? A pressão é constante, tá? Sob pressão constante. Aí, se eu tenho pressão constante, eu tenho uma transformação isobárica.
Se eu tenho uma transformação isobárica, volume e temperatura são proporcionais. Então, o que acontece? Eu coloquei ele na geladeira. Se eu coloquei ele na geladeira, a temperatura vai diminuir. Se a temperatura vai diminuir e eles são proporcionais, o volume também vai diminuir. Então, a resposta certa é a primeira. Se a temperatura cair pela metade, o volume diminui na mesma proporção. Ok? Então, é isso. Até a próxima aula. Beijo, beijo, beijo.